Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos abordar um tema que está muito em foco, que é a questão do benefício de pensão por morte, especificamente sobre o direito dos dependentes de obter a concessão do benefício de pensão por morte. Nós vamos conceituar o que é dependente do regime geral de previdência social, em seguida nós vamos demonstrar quais são os dispositivos legais que regulamentam o direito do dependente de obter este benefício previdenciário. Nós decidimos também abordar um tema que, embora já seja pacificado, já tenha sido muito discutido, mas ainda gera dúvidas para o dependente estudante que cursa algum curso técnico ou universitário e depende do valor da pensão por morte para custear os seus estudos. Então nós vamos mencionar se é possível prorrogar ou não o benefício de pensão por morte até os 24 anos, nesta hipótese deste dependente custear os seus estudos com o valor do benefício previdenciário. E nós vamos finalizar abordando aí a questão da necessidade de ter 2 anos, o prazo de 2 anos de união estável ou casamento para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, regra e requisito que não existia antes da medida provisória 664. Nós vamos abordar este tema de uma maneira bem sucinta, bem rápida, e eu espero que você acompanhe o nosso conteúdo. Vamos dar sequência, vamos dar início aí no nosso bate-papo inerente aos dependentes que possuem direito ao benefício de pensão por morte. Como nós já mencionamos na introdução, o nosso foco nesta breve apresentação, que ela é bem sucinta, é mencionar o que vem a ser um dependente do regime geral da Previdência Social, a legislação que é aplicável, a questão do estudante, que é sempre mencionada, sempre existe dúvida sobre este tema, embora já seja um tema bem pacífico, e algumas alterações que foram aí apresentadas pela medida provisória 664. Quanto ao conceito do que é o dependente, o que vem a ser um dependente, a própria palavra ela já traz em si quase que o seu termo, né? O seu significado. E dependente nada mais é que uma pessoa que depende ou está subordinada a outra. Para fins previdenciários, dependente vem a ser a pessoa que depende de recursos financeiros de outra para manter a sua sobrevivência, né? A pessoa que vive sobre a dependência econômica de outra. Normalmente, os cônjuges dependem um do outro, os filhos, enfim. Então, a própria palavra dependente traz em si aí o seu significado para fins previdenciários do regime geral de previdência social. Assim, o filho é dependente dos seus pais, os esposos, no caso o esposo ou esposa, um é dependente do outro, assim como existem aí algumas espécies de dependentes que nós vamos mencionar em relação ao regime geral de previdência social. É tradicional a divisão dos dependentes em 3 classes, né? São 3 espécies, aí, 3 classes de dependentes, na verdade são 3 grupos, né? A primeira classe ou o primeiro grupo de dependentes do regime geral de previdência social traz em si o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho que não seja emancipado, que seja menor, e na hipótese deste filho ser maior de 21 anos de idade, ele tem que ser inválido. Aí sim ele também entra na classe de dependente. Já a segunda classe, ela separa como dependente os pais do falecido ou do segurado falecido. E a terceira classe estará integrado através do irmão não emancipado e menor de 21 anos ou inválido. A terceira classe ela tem aí uma similar, digamos assim, ao filho, né, do segurado falecido. O irmão, que é colateral, ele tem que ser menor, não pode ser emancipado, e na hipótese desse irmão ser maior de 21 anos, ele necessariamente tem que apresentar uma incapacidade total e permanente, uma invalidez. Em relação
ao critério de direito ao benefício previdenciário de pensão por morte das 3 classes, uma classe exclui a outra em relação ao direito do benefício de pensão por morte. Então, uma classe precede a outra. Digamos que a pessoa vem a óbito, possuía qualidade de segurado e ela deixou esposa ou deixou filhos, que está integrado aí na primeira classe de dependentes. Nesta hipótese que nós estamos colocando, os pais não receberiam o benefício de pensão por morte, uma vez que, existindo dependentes de primeira classe, não há direito ao recebimento de pensão por morte dos dependentes de segunda ou terceira classes, e assim por diante. Na hipótese do segurado não deixar filhos, nem esposa, nem companheiro ou companheira, no caso do segurado falecido, não deixar dependentes da primeira classe, aí sim os dependentes da segunda classe passam a ter direito ao benefício de pensão por morte, e os dependentes de terceira classe não terão direito ao benefício, porque existem aí dependentes de segunda classe, e assim sucessivamente. Não existindo dependentes de primeira classe, o de segunda recebe; não existindo de segunda, o de terceira recebe. Então, havendo dependentes precedentes, os próximos não recebem o benefício de pensão por morte e não concorrem entre si também. É possível haver uma concorrência no recebimento do benefício de pensão por morte quando existir mais de um dependente na mesma classe. Então, na hipótese de existir na primeira classe de dependentes 2 ou 3 filhos, e uma esposa ou companheira, então este benefício será partilhado entre estes dependentes. Agora, não existe a possibilidade de concorrer ou partilhar ou dividir o benefício de pensão por morte entre classes diferentes, porque uma exclui a outra. Havendo dependente da primeira classe, o de segunda classe não receberá o benefício de pensão por morte. Agora, existe um critério que a lei colocou como um diferencial em relação à dependência econômica. Os dependentes de primeira classe, que são cônjuge, companheiro, companheira, enfim, filhos, estes dependentes constantes aí na primeira classe, eles não necessitam provar que dependiam economicamente do segurado falecido, porque esta dependência econômica ela é presumida. A lei já presume que a esposa ou companheiro e companheira, assim como os filhos, dependiam economicamente do segurado falecido. Este critério não é utilizado para os dependentes de segunda e terceira classes. Estes dependentes necessariamente terão que provar a dependência econômica com o falecido. Deverão provar que dependiam, que necessitavam de recursos do segurado que veio a óbito para manter a sua sobrevivência, coisa que não acontece e não é necessário dos dependentes de primeira classe. Por exemplo, os filhos, cônjuge ou companheiro não precisam aí apresentar a prova de que dependia economicamente do segurado falecido. Agora, os pais ou os irmãos, quando couber aí a concessão do benefício de pensão por morte para estes dependentes, além da condição de dependente, terão que provar que necessitavam aí de valores econômicos, da ajuda financeira ou outros meios de ajuda para manter a sua sobrevivência e de sua família. Quanto à legislação que é aplicável ao benefício de pensão por morte e aos dependentes do regime geral de previdência social, existem vários dispositivos legais, vários decretos, instruções normativas, mas os 2 dispositivos principais que praticamente englobam em todas as regras inerentes ao dependente do regime geral de previdência social estão inseridos nestes 2 dispositivos. No artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, que trata do plano de benefícios da Previdência Social, e no artigo 74 da mesma lei. Então, basicamente, em síntese, estes 2 dispositivos legais já trazem em si a maior parte, digamos assim, quase que a totalidade das regras inerentes ao dependente do regime geral de previdência social. Dependente estudante.
É um tema que no nosso escritório sempre aparece. Nós recebemos bastante perguntas inerente a este tema, e é um tema que sempre gera dúvida. E a questão de gerar muitas dúvidas sobre esse tema é que há uma confusão por parte deste dependente estudante que recebia ou recebe, dependendo da hipótese, o benefício de pensão alimentícia, que é tratado pela lei civil, pelo Código Civil. E muitos destes estudantes, eles acabam entendendo que deve ser, por analogia, aplicada a mesma regra na legislação previdenciária, ao qual é aplicada na legislação civil. O principal questionamento que é levantado pelos estudantes é que, se ele depende do benefício de pensão por morte para prover o seu sustento e também o seu estudo, ele precisa do valor da pensão por morte para pagar a sua faculdade, o seu curso técnico. E ele provando que usa o valor deste benefício para suprir as despesas dos seus estudos, ele teria direito a prorrogar o recebimento deste benefício de pensão por morte por mais algum tempo, ou principalmente até os 24 anos? E a resposta ela é simples, clara e direta: não é possível. Não há possibilidade legal de realizar aí a prorrogação do recebimento de benefício de pensão por morte do regime geral de previdência social para 22, 23 ou 24 anos. Uma vez que este dependente completando 21 anos de idade, automaticamente o benefício de pensão por morte é cessado. Isso acontece por quê? Porque as legislações, digamos assim, o Código Civil e a Lei de Benefícios, elas tratam de questões diferentes, elas não, digamos assim, se confundem e uma não sobrepõe a outra. O Código Civil trata de regra geral, ele trata da idade, da maioridade, da capacidade civil. E a Lei de Benefícios Previdenciários, que é a Lei 8.213 de 1991, é uma lei específica que trata das regras inerentes aí à concessão de benefícios previdenciários, inclusive o benefício de pensão por morte. Assim, uma regra que é geral, constante no Código Civil, ela não é necessariamente aplicada à Lei de Benefícios quando esta Lei de Benefícios trata do mesmo tema de forma específica. Então, nós não podemos considerar que o Código Civil, que é uma lei nova, entrou em vigor e diminuiu a maioridade civil de 21 para 18 anos, que esta regra também deve ser aplicada agora na Lei de Benefícios Previdenciários, que considera aí como menor a pessoa que atinge 21 anos e não 18 para fins de concessão ou manutenção de benefício previdenciário, e vice-versa. Uma regra que é geral ou uma regra que é específica, constante aí na Lei de Benefícios, ela não necessariamente deve ser aplicada na regra geral do Código Civil, porque cada lei, cada legislação tem o seu tratamento específico ou geral e não se confundem. Mas é bom a gente deixar bem claro, deixar bem evidenciado que esta questão da prorrogação do benefício até os 24 anos de idade, não existe nenhum dispositivo legal que determine isto, mesmo para pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela não tem nada a ver com a pensão por morte. Mesmo para a pensão alimentícia, que muitos juízes já têm uma ampla jurisprudência, digamos assim, várias decisões reiteradas e praticamente pacificada de que quando a pessoa, o menor de 18 anos que recebe o benefício de pensão alimentícia e ele está cursando um curso técnico ou superior e utiliza esse valor para custear os seus estudos, mesmo que ele venha a completar 19, 20, 21 anos, normalmente o benefício é prorrogado até a conclusão deste curso superior ou até esta pessoa, digamos assim, completar 24 anos de idade. Então é muito comum na esfera civil e família
estas decisões serem proferidas, e a possibilidade de êxito é muito grande. E isto não acontece em relação aos benefícios previdenciários, uma vez que, completados 21 anos de idade, o benefício de pensão por morte, que é um benefício previdenciário, ele é automaticamente cessado. E este tema, esta discussão, ela já está pacificada, já está ratificada, inclusive sumulada. Existem duas súmulas, a súmula 74 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a súmula 37 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização das decisões proferidas aí pelos juizados especiais federais. Então, estas súmulas, em síntese, elas esclarecem que o fato do segurado dependente cursar o curso superior ou técnico e ele utilizar este valor para custear os seus estudos, isto por si não gera o direito a obter uma prorrogação do benefício previdenciário. Então, completou 21 anos, o benefício de pensão por morte é cessado. Nós vamos tratar bastante da questão da medida provisória 664 em vários aspectos e quanto ao benefício de pensão por morte. Mas o que nós podemos inicialmente mencionar e esclarecer é que esta medida provisória apresentou restrições de direitos, né? Ela praticamente extinguiu o direito ao benefício de pensão por morte a centenas e milhares de dependentes que antes desta medida provisória tinham direito à concessão do benefício de pensão por morte. E a explicação do governo para essa alteração foi política, foi econômica, e quem acabou sofrendo foi a parte mais frágil. Poucas alterações que foram úteis, que foram necessárias e justas, e a gente pode mencionar apenas uma por enquanto, que foi a questão do segurado que vem a falecer, vem a óbito por motivo de prática de crime doloso contra a sua vida praticada pelo seu dependente. Então, digamos que a esposa deste segurado ou os filhos cometem aí um homicídio contra ele. Pela legislação atual, independente do motivo do óbito deste segurado que veio a falecer, o seu dependente ainda assim teria direito a receber o benefício previdenciário de pensão por morte. E isso acabou, digamos que, gerando uma comoção social, principalmente por umas questões ventiladas pela mídia, de que a pessoa veio cometer um óbito contra os seus pais e ainda assim recebeu o benefício de pensão por morte, porque não existia até então nenhuma previsão legal proibindo ou restringindo a concessão do benefício de pensão por morte, mesmo para aquele dependente que cometeu um ato criminoso que acarretou o óbito do segurado que veio a falecer. Então, agora, a regra é que quando o dependente for condenado pela prática de crime doloso contra a vida do segurado, ele não terá direito ao recebimento do benefício de pensão por morte. Nós entendemos que esta alteração, esta regra que foi implementada pela medida provisória 664, foi uma regra interessante, mas ela existe nesta regra aí falhas na sua operação, digamos assim, na sua aplicação, porque hoje, com a medida provisória 664, o benefício de pensão por morte, em regra, ele não é mais vitalício. Então, digamos que o dependente do segurado cometeu um homicídio contra ele e no dia seguinte ao óbito deste segurado, o dependente que cometeu este crime, ele já pode comparecer no posto, na agência do INSS ou agendar o requerimento do benefício de pensão por morte. E ao agendar este requerimento, a Previdência Social, desde que visualize ali os requisitos necessários e exigidos pela lei, ele deve conceder o benefício. E, em paralelo a isto, vai tramitar uma ação penal contra este dependente que cometeu um homicídio contra o segurado que veio a óbito.
E o problema é que a justiça ela é muito morosa, ela é muito lenta e às vezes não, quase que em sua maioria, uma ação penal demora anos para ser julgada e ter o seu trânsito julgado, ou seja, não existir mais a possibilidade de recurso por parte do réu. Isto é justo, todo ser humano tem direito de se defender, às vezes existe falha aí no poder de polícia, no próprio poder judiciário, existem falhas graves e é necessário disponibilizar mecanismos de defesa e um julgamento justo. Mas devido a esta morosidade, este segurado, mesmo sendo condenado e esta decisão tendo seu trânsito em julgado, ou seja, se tornando uma pedra essa decisão, não sendo mais passível de alteração, este segurado já vai ter degustado do recebimento total do benefício de pensão por morte, principalmente se for, melhor dizendo, eu falei segurado dependente, né? Este dependente condenado em uma ação penal, ele já terá recebido integralmente o benefício de pensão por morte, porque com a nova regra implementada quanto ao período de recebimento do benefício de pensão por morte, existe um lapso temporal e isso depende da expectativa de vida do dependente. Então, se for um dependente com idade jovem, este dependente vai receber este benefício por um período curto, 3 anos, 6 anos, 9 anos. E, em regra, numa média geral, uma ação penal até o seu trânsito em julgado demora mais do que isto, né? Às vezes 10, 15, 20 anos. Então, de nada valerá na prática esta regra inserida na medida provisória 664, embora do meu ponto de vista é uma regra justa e correta, mas na prática ela não vai ser aplicada, porque a não ser que seja um dependente já com a idade avançada ou inválido, que ele terá direito ao benefício de forma vitalícia, quando transitar em julgado a ação penal, o benefício de pensão por morte é cessado. Agora, para o dependente que é mais jovem, cometeu o crime e ele recebe o benefício de pensão por morte, é muito provável que o trânsito em julgado da ação penal ocorra muito depois do período de recebimento do benefício de pensão por morte. Então, praticamente é uma letra morta, é uma letra que, embora seja interessante, é um dispositivo que não vai pegar, é uma lei que não vai pegar por conta dessa discrepância do poder judiciário que é lento e por essa regra agora que o benefício de pensão por morte não é mais vitalício e ele é pago de acordo com a expectativa de vida do dependente. Agora, outra regra, esta já não veio para beneficiar e sim para prejudicar, restringir o acesso ao benefício de pensão por morte, determinou agora um período mínimo de convivência com o segurado falecido de 2 anos, tanto para o cônjuge casado legalmente, quanto para o companheiro ou companheira. Então, será necessário provar para a Previdência Social de que este dependente aí manteve uma convivência com o segurado falecido por um período de 2 anos antes de seu falecimento, o que nós consideramos um absurdo, né? O ponto de vista do Poder Executivo para implantar esta regra é que existiam aí diversas fraudes de casamentos, digamos assim, para a obtenção do benefício de pensão por morte. Nós discordamos veemente deste critério utilizado, desta justificativa pífia utilizada pelo Poder Executivo, até mesmo porque compete aos órgãos públicos, através do Poder Administrativo, através do Poder de Polícia, a polícia preventiva e repressiva, coibir a prática de delitos, a prática de fraudes. Então esta regra, na verdade, está evidenciando uma incompetência do poder público de utilizar a sua máquina para coibir estas práticas e em prejuízo da grande maioria que age de uma maneira correta, age de uma maneira adequada e agora com esta regra não terá mais acesso, não terá mais direito à concessão do benefício de pensão por morte. Então é mais fácil para o Poder Executivo alegar que todo mundo que obtém uma relação
cuja duração seja menor que 2 anos, na verdade está com aquela pessoa com interesse de obter um benefício previdenciário, o que é ridículo, no mínimo absurdo. Aí este fundamento utilizado pelo Poder Executivo não é cabível impor uma restrição tão grave desta sob este argumento. Então nós consideramos que é totalmente equivocada e prejudicial ao dependente do segurado esta regra de exigência prévia de 2 anos de casamento ou união estável para a concessão do benefício de pensão por morte. Existem algumas exceções em que este prazo de 2 anos não é aplicado e não é exigido quando da concessão do benefício de pensão por morte. Estas exceções, nós separamos aqui 2 que são as mais importantes, digamos assim. Quando o óbito do segurado acontecer proveniente de um acidente de trabalho. Então, quando acontecer deste segurado falecer por conta de uma doença profissional ou um acidente do trabalho, desde que este acidente do trabalho ou doença profissional tenha se manifestado ou ocorrido após o início da união estável ou do casamento, mesmo que esta união ou casamento tenha aí um período de 1, 2, 3 meses, 5 meses, enfim, um período que seja inferior a 2 anos, ainda assim estará inserido nesta exceção e o benefício de pensão por morte será concedido. Outra hipótese também que está contemplado esta exceção de não cumprir os 2 anos de casamento ou união estável é quando o dependente for considerado incapaz. Digamos que o companheiro, companheira ou cônjuge do segurado falecido for considerado totalmente e permanentemente incapaz de realizar qualquer atividade laboral que provenha o seu sustento, nesta hipótese também, independentemente do tempo de duração do casamento, ainda que seja inferior a 2 anos, do casamento e da união estável, o benefício de pensão por morte também será concedido. Com isto, nós encerramos aqui esta breve apresentação. Eu agradeço aí a sua atenção, o seu tempo e a sua paciência empregado para nos acompanhar até o final aqui deste bate-papo. Eu convido você a acessar o nosso portal, o nosso site, que é o ramosprev.com.br. Lá você pode cadastrar o seu e-mail para receber novos vídeos e novos artigos sobre a área do direito previdenciário. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/ramosprev, ou ainda curtir a nossa página do Facebook, que é facebook.com/ramosprev. Então, até uma próxima apresentação, um grande abraço e até mais.